Amém. Então vamos lá, né? Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, versículo 1, diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Vamos parar por aí. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina aqui neste texto. Primeiro começa dizendo que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Bom, se a mão de Deus ela não está encolhida, é porque a mão de Deus então ela está estendida. Amém? Né? Ela está estendida para nós. E estendida para quê? Né? A Bíblia diz: não está encolhida para que não possa salvar. Então a mão de Deus está estendida para nós para salvar, para curar, para libertar, para operar os milagres e as maravilhas. Foi justamente, né, dessa frase aqui da Bíblia que eu extraí o título da mensagem de hoje. Se você até inclusive quiser anotar, é o braço estendido de Deus. Amém? Assim está o braço de Deus para nós. Ele está estendido, ele está pronto para operar, ele está pronto para realizar o milagre, para realizar maravilhas. E a Bíblia ainda diz mais, assim: e o seu ouvido não está surdo, né? A corrigida diz assim, não está agravado, né? Para não poder ouvir. Da mesma forma que o braço de Deus não está encolhido, mas ele está estendido para nós, né? A Bíblia até diz que tantas quantas promessas há em Deus, tem nele o sim e o amém. Amém. Então perceba que a mão de Deus está estendida para nós, para operar, para realizar o milagre. E a Bíblia diz também que o ouvido de Deus não está tapado, não está agravado, ou como diz essa tradução, não está surdo para que ele não possa ouvir. Dessa forma, né, nós precisamos olhar para esse texto e crer: não, então eu vou orar, eu vou clamar, como o ouvido de Deus não está surdo, agravado, então ele vai ouvir meu clamor. E ele vai estender a mão dele, porque a mão dele não está encolhida, estender não, na verdade já está estendida, né? Então a mão dele está estendida para mim, para operar, para realizar o milagre. Amém? Precisamos crer que é assim que Deus ele age. Tem muita gente que pensa, né, que Deus está lá sentado, lá no seu alto e sublime trono, e aí eu tenho que ir em oração e ficar insistindo em Deus, faz, Deus, aí Deus coça a cabeça, diz: mas eu não estou muito afim não. E aí eu insisto, e aí Deus diz: quem sabe se insistir um pouquinho mais, quem sabe pode ser que eu faça. E aí de tanta gente insistir, então Deus levando o trono, aquela espreguiçada boa, assim: então tá bom, então eu vou fazer, já que você está insistindo tanto. E na cabeça de alguns não é mais ou menos isso? Né? Só que vem a Bíblia e mostra, meu irmão, que Deus está ali pronto a ouvir a nossa oração, que Deus ele está com o braço dele estendido para cada um de nós, para salvar, para operar o milagre, a maravilha. E aí, né, surge, quem sabe para alguns, aquela dúvida: pastor, mas se Deus está com o braço dele estendido para mim, se Deus está com o ouvido dele prontinho ali para ouvir a minha oração, pastor, por que razão então eu tenho orado e Deus não tem respondido? Por que razão que eu tenho clamado e eu não estou vendo essa mão estendida de Deus operando em meu favor, operando na minha casa, ou seja lá onde for? Aí nós precisamos continuar o texto, e o versículo 2 diz assim, começa assim, ó: mas, como é que começa? Mas, olha que interessante, o braço dele está estendido, o ouvido dele está aberto, mas há aí um porém. Mas, o que acontece? As iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para
não ouvir os seus pedidos. A corrigida diz, que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, de maneira que Ele não pode, então, ouvir ali a nossa oração, os nossos pedidos. Olha que interessante, o versículo 1 diz: o braço dele está estendido, o ouvido dele está aberto. E está aberto para quê? É só você ler o versículo 2, que é muito claro que a Bíblia está falando que está aberto para a nossa oração. Está aberto para nos ouvir. Agora, a Bíblia diz: mas, porém, entretanto, todavia, algo que tem impedido, melhor dizendo, esse Deus que está pronto a nos ouvir, que está com a mão estendida para nós, o que muitas vezes impede o milagre de acontecer, é isso, duas coisas que a Bíblia diz: iniquidade e pecado. Essas duas coisas que muitas vezes se confundem na Bíblia e são usadas até na própria Bíblia como sinônimos, mas eu penso que há uma distinção entre uma coisa e outra, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, vamos aprender um pouquinho mais disso. Só que antes de eu até me aprofundar um pouquinho mais, eu gostaria de nesse momento parar e fazer aquilo que eu gosto de chamar de um ponto de equilíbrio. Nós precisamos em tudo na vida, e principalmente nas coisas de Deus, sermos pessoas equilibradas. Amém? A Bíblia está dizendo que ainda que o braço de Deus esteja estendido para salvar, ainda que o ouvido de Deus esteja aberto para nos ouvir, são as nossas iniquidades e pecados que não permitem que Ele nos ouça e que nos afasta de Deus, de forma que, ainda que a mão dele esteja estendida, nós não podemos ser alcançados por ela. Amém? Repito, mas precisamos ter um ponto de equilíbrio. Por quê? Agora, toda oração que não é respondida, então é pecado? Eu creio que não. Amém? Eu creio que não. Nós precisamos, por isso que eu estou falando de um ponto de equilíbrio, nós precisamos ter um equilíbrio com relação a isso, senão daqui a pouco a gente vai estar igual os amigos de Jó lá, se deu alguma coisa errada na tua vida, não, só pode ter pecado na tua vida, confessa. Ele diz: não tem pecado, não tem alguma coisa aí, pode confessar. Ou como os discípulos que chegam para Jesus e eles veem um cego de nascença, eles perguntam para Jesus: quem pecou para que ele nascesse assim, ele ou seus pais? Pergunta até, se a gente for ver, sem pé e sem cabeça. Mas por quê? Porque eles tinham essa ideia fixa que diz: não, se aconteceu alguma coisa de errado, só pode ter pecado. Sim, houve pecado, o pecado de Adão, que causa que muitas pessoas nasçam com deficiência, com problemas. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Pastor, a minha oração não está sendo respondida, quer dizer que é pecado? Não, eu acho que a gente vai ser coerente quando a gente disser assim: pode ser que seja. Amém? E dentro desse pode ser, então deixa eu me julgar e me analisar. Por quê? Porque na quarta-feira eu pregava sobre esterilidade, eu falava de um casal que a Bíblia cita, Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. E a Bíblia lá em Lucas capítulo 1 narra a respeito deles e diz que ambos eram justos e que eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E mesmo assim, a sua oração não estava sendo ouvida. No final, ela veio a ser ouvida. E o milagre aconteceu. Tanto é que João Batista nasceu. Mas até aquele momento que a Bíblia começa a relatar, a oração deles não estava sendo ouvida. E aí, repito que a gente precisa ter aquela coerência de entender que às vezes a nossa oração não está sendo respondida, e não quer dizer nem sempre é pecado ou iniquidade. Mas por outro lado, diante de um texto como esse, a gente precisa concordar que muitas vezes a nossa oração, eu não disse sempre, amém? Eu disse muitas vezes, a nossa oração não está sendo respondida por conta de pecado ou
ou de iniquidade. E como eu dizia, eu gostaria de fazer a distinção aqui dos dois, porque vai nos ajudar a entender muitas coisas. Porque geralmente quando a gente para pensar assim, quando nós estamos orando e a nossa oração não é respondida, e aí eu com coerência paro e penso assim, poxa vida, será que eu estou em pecado? Será que eu estou no erro? Será que é por isso que Deus não me ouve? Às vezes lembra até de um texto como esse. Amém? Ou, por exemplo, a Bíblia diz, Deus não atende a pecadores. Ou, por exemplo, a Bíblia diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Aí eu lembro de qualquer texto como este, e aí eu paro e digo, será que eu estou no erro? E aí sabe o que a gente costuma fazer? A gente olha para nós. A gente costuma olhar para dentro de nós, ou quando eu falo dentro de nós, não necessariamente algo interno, mas sim para as nossas ações, para aquilo que nós estamos fazendo, a gente só foca na gente e diz, será que eu não estou no erro? Aí muitas vezes eu olho para mim e digo, poxa vida, eu não estou fazendo nada de errado, mas eu não estou em pecado. E aí é que entra essa questão que eu gostaria de destacar e chamar a atenção. Pecado, eu vou começar de trás para frente, primeiro falando de pecado, depois de iniquidade, que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Pecado, a Bíblia mesmo define o pecado como a transgressão da lei. O que é pecado? Eu não preciso trazer uma definição, porque a Bíblia diz, pecado é a transgressão da lei. Então, quando é que eu cometo pecado? Quando tem aqui na Bíblia um mandamento e eu não cumpro esse mandamento, seja pela omissão ou seja pela comissão, seja porque eu fiz algo que a Bíblia proíbe ou porque eu deixei de fazer algo que a Bíblia me manda fazer. Você está entendendo? Tanto um quanto o outro é pecado, porque eu transgredi a lei. A Bíblia manda eu fazer tal coisa e eu decido não fazer aquilo. Eu pequei. Geralmente a gente fala, do pecado quando há uma proibição e mesmo assim a pessoa faz. Isso também é pecado. Mas é pecado quando a Bíblia me manda fazer algo e eu deixo de fazer. Por exemplo, a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, o que diz lá? Este comete pecado. Amém? Então, pecado é justamente a transgressão da lei. Como eu disse, seja por comissão, seja por omissão. Seja porque eu fiz alguma coisa que a Bíblia proíbe, ou porque eu deixei de fazer alguma coisa que a Bíblia manda. E aí eu acho que está muito tranquilo para nós entendermos isso. Sim ou não? É muito fácil a gente entender o que é pecado. E eu acho que o pecado ele é até mais fácil a gente identificar na nossa vida. Porque para ser pecado precisa haver um mandamento, uma lei, algo que Deus estabelece a respeito daquilo. Repito, mais uma vez, pela 35ª vez, ou proibindo, ou nos mandando fazer, mas há um mandamento. Esse é o pecado. Só que a iniquidade, repito mais uma vez, por mais que muitas vezes elas são colocadas como sinônimos, na maioria das vezes, pecado e iniquidade é colocado como sinônimo, mas eu entendo que há uma distinção, uma diferença entre eles. Se a gente pegar a própria palavra iniquidade, ela quer dizer não equidade. Na língua portuguesa, esse in na frente quer dizer não, alguma coisa, oposto a alguma coisa. Eu sempre dou exemplo, amigo e inimigo, é o não amigo, é o contrário do amigo, é o inimigo. Aqui é o mesmo princípio. Iniquidade é não equidade, é o contrário da equidade. O que vem a ser a equidade? A equidade, então, a grosso modo, eu ser justo. É eu não ser parcial. É eu respeitar o direito então de cada pessoa, respeitar o direito dos outros, fazer respeitar também o meu direito. Então isso é ser justo.
Então a iniquidade é justamente o oposto disso. É claro que eu posso, por exemplo, ser injusto para com Deus, mas me parece que esse pecado de iniquidade é muito mais com relação entre as pessoas do que propriamente dito com Deus. Entende o que eu estou falando? Porque é muito mais fácil eu ser injusto com alguém do que eu ser injusto com Deus. Há uma probabilidade muito maior de eu ser injusto com alguém do que eu ser injusto com Deus. E aí, quando nós paramos para pensar, lembra que eu falava há pouco, quando nós paramos para pensar, né? Poxa vida, será que eu não estou no pecado? Será que eu não estou? Será que é por isso que o milagre não está acontecendo? Será que é por isso que Deus não está ouvindo a minha oração? Aí eu paro e muitas vezes eu olho para mim. Eu olho para aquilo que eu gosto de chamar do relacionamento horizontal. Vertical, perdão, o meu relacionamento com Deus. Eu digo, mas eu estou bem com Deus. E aí eu esqueço de olhar se eu estou bem com as pessoas, o meu relacionamento horizontal. Porque o meu relacionamento, como está o meu relacionamento com as pessoas, vai afetar como está o meu relacionamento com Deus. Se o meu relacionamento com as pessoas, se eu sou injusto com as pessoas, isso vai afetar o meu relacionamento com Deus. E diz a Bíblia, Isaías 59:2, acabamos de ler, que isso me afasta de Deus. Eu ser injusto com as pessoas me afasta de Deus. Olha que coisa séria isso aqui. E repito, o grande problema é que a gente olha só para a nossa vida e diz, poxa vida, mas eu não estou quebrando nenhum mandamento. Mas e como é que eu estou tratando o meu cônjuge? Como que eu estou tratando os meus filhos? E isso, meu irmão, é claro na Bíblia essa questão da iniquidade ser isso, porque, por exemplo, lá em 2 Coríntios, quando Paulo ele fala ali a respeito do jugo desigual, ele dá 4 exemplos, ele fala 4 coisas. Ele diz assim, pois que comunhão há entre o justo e o injusto? Que comunhão há entre Deus e Belial? Que comunhão há entre a luz e as trevas? E que comunhão há entre a justiça e a iniquidade? Olha só, eu sei, eu coloquei fora de ordem, mas foi de propósito. Eu deixei a iniquidade por último. Se eu não me engano, ele fala por segundo. Mas eu deixei por último. Vamos lá. Justo e injusto, um oposto ao outro. Sim ou não? Opostos entre si. Deus e Belial. Não precisa nem falar, né? Opostos entre si. Exemplo mais claro ainda do que esse: luz e trevas, opostos entre si. E aí ele diz justiça e iniquidade. Mais uma vez, exemplos opostos. Porque o que é a iniquidade? É o oposto de justiça. Você está entendendo? Iniquidade é isso, é o oposto de eu ser justo. E aí repito mais uma vez, eu penso que esse pecado, claro que a gente pode cometer contra Deus, e claro que quando eu peco contra alguém, estou pecando contra Deus também, mas é muito mais fácil eu ser injusto com as pessoas do que propriamente dito contra Deus. Aí eu olho para a minha vida e digo, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas aí eu trato mal o meu cônjuge. Aí eu sou injusto com os meus filhos. Ou ao contrário, eu sou injusto com os meus pais. Aí eu sou injusto, iníquo nos meus negócios. Aí eu trato mal as pessoas que trabalham comigo, que são meus subordinados. Aí eu trato mal os meus vizinhos e assim por diante. Aí eu olho e digo, poxa vida, mas eu não fiz nada de errado. E é assim, não é? E a pessoa ela não para perceber que aquilo está afastando ela de Deus. Deus diz, você enche o meu altar de choro, de lágrimas, e Deus diz, e eu não vos ouço.
Oh Deus, mas eu estou orando, o ouvido do Senhor não está aberto, a mão do Senhor não está estendida. Ele diz: está, mas a tua oração não ouço. E aí Deus explica por quê. Ele diz: porque eu fui testemunha que você foi desleal com a mulher da tua mocidade. Olha que coisa séria. Deus está dizendo: quando você foi desleal, quando você foi injusto com ela, então o meu relacionamento contigo foi abalado, de tal maneira que a tua oração não vai ser ouvida. A Bíblia fala também no livro, se eu não estou enganado, 1 de Pedro, salvo engano é isso, que a Bíblia diz que o marido deveria coabitar com a sua esposa com sabedoria, com inteligência, tratando ela como vaso mais frágil. A Bíblia diz: para que as suas orações não sejam impedidas diante de Deus. Olha que coisa séria isso. Amém? Meu irmão, isso eu já falei em outras ocasiões, mas repito, você pega os 10 mandamentos, os 10 mandamentos que Deus deu lá a Moisés, para o povo de Israel. Você olha para os 10 mandamentos, 4 deles falam do nosso relacionamento com Deus, 6 deles falam do nosso relacionamento com as pessoas. Amém? Perceba, se a gente tirar isso por base, Deus está mais interessado na maneira que eu me relaciono com o próximo, com as pessoas, do que a forma que eu me relaciono diretamente com Deus. Amém? A Bíblia diz: você está indo até o altar levar uma oferta, e você se lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa de lado a tua oferta, vai lá, se conserta com o teu irmão, depois você volta e apresenta a tua oferta. Amém, igreja? Meu irmão, olha que coisa séria que a Bíblia está nos ensinando então. Mas repito, quantas vezes eu coço a cabeça e digo: mas será que eu estou em pecado? Aí eu olho só para a minha vida, eu olho só para o meu relacionamento vertical, o meu relacionamento com Deus. Eu digo: poxa vida, não tem nada errado. Mas e como é que anda o meu relacionamento com as pessoas? Porque a maneira que eu trato o próximo vai interferir no meu relacionamento com Deus. E é o que o texto está dizendo. E aí nós precisamos sempre lembrar o seguinte: no Antigo Testamento, por exemplo, quando foi estabelecido ali os sacrifícios que deveriam ser feitos, um sacrifício era por conta da culpa do pecado. E havia um outro tipo de cerimônia, um outro tipo de sacrifício que era oferecido pelos pecados que a gente poderia chamar assim, dos pecados involuntários. Uma coisa era quando alguém sabia o que o mandamento dizia e decidia fazer o contrário. O pecado é voluntário. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que a Bíblia manda, mas eu decidi fazer o contrário. E de vez em quando a gente não está meio doido e faz umas dessas? Vocês ficam me olhando com uma cara? É ou não? Sim, meu irmão, quantas vezes? A gente sabe que a Bíblia diz: acho que eu vou fazer diferente nesse caso aqui. Agora, outra situação era aquele que não tinha conhecimento, não sabia, era involuntário. Um exemplo, aquela pessoa que sem querer fosse lá e tocasse em um defunto. Imagine, o camarada está lá, arando a terra, preparando a terra, não se dá por conta que um animal morreu ali no campo, e aí daqui a pouco quando ele veio, ele pisou em cima, ele esbarrou. Rapaz do céu, ele se tornou impuro, mas era tratado de uma outra forma, era uma outra situação. A Bíblia fala do homicídio, que a gente poderia hoje chamar de homicídio premeditado, aonde eu odiava aquela pessoa e daqui a pouco houve ali uma oportunidade, eu vou lá e mato ela. Era tratado de uma forma. Uma outra coisa era o homicídio involuntário. Eu estou lá
cortando lenha com meu companheiro, poxa vida, é até meu amigo, e eu estou aqui, daqui a pouco, zoom, o ferro do machado saiu, pum, deu na testa dele e morreu. Foi um crime, foi um homicídio, mas era tratado de uma outra maneira. E por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque eu entendo que a gente precisa também ter em mente, né, que uma coisa é quando nós pecamos deliberadamente, voluntariamente, sabemos que a Bíblia diz, mas vamos lá e decidimos fazer o contrário. E outra coisa, outra situação é quando nós estamos fazendo algo que desagradamos a Deus e sequer nos damos por conta. E isso é muito mais comum do que você imagina. Quantas vezes você vem na igreja e o pastor está pregando e alguma atitude sua é confrontada naquela mensagem e você para e diz, poxa vida, eu estou fazendo isso aí, ó, eu nem me dava por conta. Já aconteceu contigo? Quase todo culto, né? Verdade, não é? E aí a gente diz, poxa vida, olha aí, eu preciso mudar nessa... Olha, eu estava fazendo algo que desagradava a Deus, mas sequer eu estava me dando conta disso. Amém? E aí dentro disso, nós precisamos nos lembrar de um salmo, se eu não me engano é de Davi, que ele diz, quem pode entender os próprios erros? Você já viu como a gente tem dificuldade para enxergar os nossos erros? A gente é tão bom para enxergar o erro dos outros, mas como é difícil a gente enxergar os nossos erros? Quem pode entender os próprios erros? Então, até porque na nossa cabeça a gente sempre está certo, né? Está todo mundo errado, quem está certo? A gente que está certo, não é assim? Então ele diz, como é difícil o ser humano conseguir enxergar os próprios erros. E agora, não tem mais jeito, fazer o quê? Aí ele diz, Senhor, expurga, tira de mim aqueles que me são ocultos. Ele está dizendo para Deus, Deus, se eu estou fazendo alguma coisa que está entristecendo o Senhor, e eu nem sei, e me é oculto, se eu estou fazendo alguma coisa que está me afastando de Ti, e eu não percebo isso, Deus, tira isso da minha vida. E eu penso que essa é uma ótima oração para eu e você fazermos. Amém? Porque quantas vezes há em nós coisas que desagradam a Deus, a gente nem se dá por conta disso, nem percebe. O que eu quero que você guarde, meu irmão, dentro de tudo isso que foi falado, existem aqueles pecados deliberados, voluntários, e esse você sabe muito bem onde você é. E esse precisa haver um arrependimento diante de Deus e confessar. Mas, meu irmão, a gente precisa também enxergar que há situações que nós estamos até desagradando a Deus, não nos damos por conta. O exemplo que eu dava, na iniquidade, na maneira que eu trato as pessoas, na maneira que eu vivo em sociedade, vou assim chamar. E tudo isso, diz a Bíblia, que vai impedir esse Deus que está pronto para me ouvir, vai me impedir dele me ouvir. Esse Deus que está com a mão estendida para mim, doido para me abençoar, que Ele possa me abençoar, porque a Bíblia diz que me afasta dele. Mas se nós tirarmos essas coisas da nossa vida, então esse Deus que está pronto para nos ouvir, vai nos ouvir. E esse Deus que está com o braço estendido para nos salvar, vai nos salvar. Amém? E que em nome de Jesus Cristo a gente possa guardar essa verdade no nosso coração. E como eu disse, que a gente possa fazer essa sábia oração. Deus, se há alguma coisa em mim que não está de acordo com a sua vontade, Senhor, o Senhor tire de mim. Amém? O Senhor remova da minha vida, porque eu não quero ter isso. Eu quero viver em comunhão com os irmãos, eu quero ter um relacionamento vertical excelente com o Senhor, um relacionamento horizontal com as pessoas da mesma forma excelente, e assim eu vou ter comunhão com Deus, e assim eu vou viver o plano de Deus, e assim esse Deus vai me ouvir, vai estender a mão, e o milagre vai acontecer. Diga glórias a Deus, e vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé agora.